Olá, amigos. Este é o quadro A Vida em Pauta. Nós estamos fazendo uma fala sequencial a cada programa. Falamos de conhecimento, de ignorância, falamos de buscar respostas, mas muitas pessoas não caminham nessa direção. Diante das suas vicissitudes, das dificuldades da vida, não vão atrás de respostas. Passam a vida reclamando, lamuriando em relação às suas dificuldades, preferem as reclamações, enfrentam algumas dificuldades, e todos nós enfrentamos, e não buscamos compreender sobre essas dificuldades, fica mais fácil reclamar. E principalmente quando encontramos alguém para colocar a responsabilidade sobre as nossas dificuldades. Mas será que alguma dificuldade nossa tem alguém responsável que não sejamos nós mesmos? Se assim o é, Deus não é justo. E Jesus diz, a cada um segundo suas obras. Portanto, tudo o que vivemos é consequência de nós mesmos. Portanto, ao invés de reclamarmos daqueles que são difíceis nas nossas vidas, das dificuldades que enfrentamos, e muitas vezes, se não achamos alguém perto para reclamar, reclamamos de quem? De Deus. Deus não é justo, eu merecia isso, essas coisas que a gente ouve falar por aí. Ao invés de reclamarmos, devemos ir atrás de compreender a vida com mais profundidade. Ao invés de lamentarmos, que lições devemos tirar das dificuldades? É isso. Então, ao invés de reclamação, você imagina, já parou para pensar? Jesus, um ser perfeito, não precisava estar entre nós, veio para nos trazer lições. Se ele tivesse parado para reclamar de tudo que ele recebeu, da intolerância, da incompreensão, já começou nascendo de forma humilde numa manjedoura, oriundo de uma cidade simples, de pais simples, um carpinteiro, uma mãe do lar, provavelmente. Se ele parasse para reclamar, não teria cumprido a sua tarefa. Nasceu então num lugar difícil, árido, numa época de intolerância acentuada, seja pelo Império Romano, mas seja pelos próprios judeus, que esperavam o Messias e não o reconheceram. Teve que enfrentar a intolerância e a petulância, a arrogância, o orgulho dos fariseus que o perseguiram o tempo todo, da rudeza do povo daquela época, da rudeza dos seus próprios escolhidos, seus discípulos eram rudes, difíceis. Eu às vezes falo isso e tenho até receio de falar, porque se eu tivesse há 200 anos atrás, eu iria para uma fogueira. Mas se nós analisarmos os discípulos de Jesus, eram seres difíceis, rudes. Pedro era truculento, mas conviveu 3 anos com Jesus e Jesus os transformou em poetas do amor. Fez uma conquista imensa com a sua tarefa. Já pensou se Jesus, diante de tudo que ele enfrentou, tivesse resolvido ficar reclamando sobre a vida, sobre as ocorrências que a vida lhe ofereceu? Nós não teríamos a beleza do seu evangelho. Não, Jesus não parou para reclamar. Jesus assumiu o seu compromisso, a sua tarefa e foi em frente. E nos legou um patrimônio imenso para a nossa eternidade. Nos deixou o remédio necessário para curar todos os nossos males. Nós todos não estamos postos aqui na Terra por Deus numa colônia de férias, numa área de lazer, num passeio. Nós estamos aqui com compromissos e o principal compromisso é desenvolver em nós mesmos os bons sentimentos. Depurando estes sentimentos, esta depuração de sentimentos, compreendemos o amor. Então é preciso caminhar na direção do amor. Estamos aqui com esta finalidade. E tudo que vivemos, todas as dificuldades, todos os enfrentamentos, todas as oportunidades são oportunidade de Deus para seus filhos. Deus é Pai e oferece a seus filhos as lições e as oportunidades necessárias para os seus desenvolvimentos. Então estamos aqui com compromisso com a vida, compromissos conosco mesmo e compromissos com aqueles que nos cercam. Porque vivemos em sociedade e temos compromissos recíprocos de uns auxiliar o desenvolvimento dos outros. Não estamos numa colônia de férias, não estamos de lazer. Portanto, temos que rever como estamos utilizando o nosso tempo aqui na Terra. Com lamúrias? Com reclamações? Não progredimos. Ficamos estacionados, vegetamos. É preciso, então, ir à luta, tirar as lições necessárias
e produzir aquilo que está ao nosso alcance produzir, de acordo com o ambiente em que estamos inseridos. Alguns têm um ambiente mais amplo, outros ambientes mais restritos. Alguns têm um ambiente mais amplo, com diversas e inúmeras pessoas. Outros têm um ambiente restrito, mas todos, com raríssimas exceções, temos o primeiro ambiente mais importante, aonde devemos transitar e colocar em prática as conquistas que vamos fazendo na direção do sentimento, na direção do bem, o nosso lar. Ali estão os nossos principais compromissos. Compromissos que devemos compreender e encontrar observando a vida. Basta olhar as situações que vivemos, o ambiente em que estamos inseridos, para que a gente analise esse ambiente, olhe esse ambiente, veja o que estamos enfrentando e com isto saibamos quais devem ser as nossas ações. Mas todas as nossas ações devem estar em conformidade com o Evangelho de Jesus. Portanto, devemos observar e parar de reclamar e observar em que ambiente estamos inseridos. Qual é o contexto de nossas vidas? O que se apresenta no nosso dia a dia para as nossas necessidades, para as nossas reflexões e assim por diante. Então, a reclamação, eu não vou dizer a última coisa a ser feita, nunca deve ser feita. Ela não deve estar presente em nossas vidas. O que devemos ter em nossas vidas é olhar para as questões da vida, para o contexto que estamos inseridos e buscar atitudes mais coerentes, atitudes com a vida, aprender as lições necessárias e compartilhar essas lições. E o compartilhamento das lições de Jesus, principalmente, devem ser feitas através do exemplo. É o exemplo que deve nos colocar como colaboradores de Deus na obra de elevar a humanidade até Deus, até o nosso destino. O nosso destino é sermos felizes. Nosso destino é chegar ao doutorado na arte de amar, eu costumo citar. E isto se faz não com reclamações, não com lamúrias, se faz com ações diferentes. E para agirmos de formas diferentes, precisamos buscar melhorar as condições para estas ações. E as condições que abastecem as nossas necessidades para agirmos de forma mais coerente com a vida é conhecimento. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, nos assevera Jesus. E temos vários recursos para este conhecimento. Na área dos valores morais, nós temos aí os profetas, os filósofos, Moisés, temos Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Temos a doutrina dos Espíritos nos trazendo, revivendo o Evangelho de Jesus, já temos falado disso em outros programas neste mesmo quadro. A doutrina dos Espíritos revivendo o Evangelho de Jesus na sua simplicidade dos 3 primeiros séculos, mas também esclarecendo coisas que não foram esclarecidas por Jesus, cumprindo uma promessa do próprio Cristo. Então, se precisamos melhorar as nossas ações, precisamos buscar recursos para isto. E o principal recurso se chama conhecimento. E reclamação não nos abastece de conhecimento. Reclamação nos deixa estagnados, vivendo vida quase vegetativa. Mas a busca de resposta, de compreensão da vida, vai nos abastecer daquilo que precisamos para exercitar os nossos compromissos nos ambientes aonde transitamos. Seja no lar, no ambiente de trabalho, seja na sociedade de uma maneira em geral, aonde transitarmos, nós podemos contribuir com a obra divina, mudando as nossas ações. Reclamação não leva a nada, não oferece nada e nos deixa estagnados. Você já parou para pensar se tem motivos para viver? Quantos motivos nós temos? Quantas questões maravilhosas nós temos na vida, mas se ficamos reclamando, não seguimos em frente. Então precisamos utilizar, ao invés de reclamarmos, utilizarmos com grandeza, com critério, com consciência, os conhecimentos oferecidos por Deus, principalmente aqueles trazidos por nosso querido amigo, mestre e irmão Jesus, modelo e guia de nossas vidas. Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples.